Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha passado bem essa semana e que bom que mais uma vez a gente pode se encontrar aqui, mesmo que por meio de um vídeo, para compartilhar da palavra de Deus. Quero começar dizendo que eu não sei como é a tua casa, mas quando eu penso em algumas coisas, eu sempre tenho como referência a minha casa ou a casa dos outros. Em relação ao assunto de hoje, eu quero falar um pouco da casa de uma das minhas avós. As paredes dos corredores, da sala da casa dela são cheias de porta-retratos, tem quadro para todo lado, tem foto minha dos meus primos, meus pais, meus tios. É um negócio muito bacana. Não sei se você tem álbum de fotografia na tua casa, se talvez tenha porta-retratos na sala, quadros na parede, mas talvez você tenha fotos da tua família no computador ou quem sabe no teu telefone celular. Teve um tempo aí que a gente salvava foto em DVD, pendrive, né? Talvez muita gente tenha ainda os VHS do casamento ou formatura dos filhos, enfim. Para quem é mais novo do que eu e já nasceu bem dentro dessa era digital, esse pessoal já está mais habituado a salvar na nuvem, né? Usa HD externo e tal, porque no momento agora a gente acaba filmando, gravando, fotografando tudo que acontece à nossa volta todo dia, né? Mas vocês devem estar se perguntando para que é que eu estou falando desse assunto, né? Bom, eu quero que você pense comigo, para que é que a gente guarda tanta fotografia, às vezes quadro com fotos, ou mesmo porque nós vemos coisas como estátuas, esculturas, obras guardadas em museus, por exemplo, né? Será que a gente guarda essas coisas para ter um filme, uma história a respeito da nossa vida onde a gente seja o protagonista? É a nossa própria obra de arte? É a nossa biografia relatada ali numa série de imagens, vídeos e gravações? Eu não sei como é no teu caso, mas eu sei como é na minha família. A gente sempre procura registrar momentos importantes da nossa família, né? As fotos são de festas de aniversário, surpresas que a gente fazia para o meu avô e para minha avó, quando meu avô ainda era vivo, né? Encontros, datas especiais. Eu lembro, não sei certo quantos anos, mas um determinado aniversário de casamento, acho que eram bodas de ouro. Tá a família toda reunida, falta espaço na foto para tanta gente. E basicamente é por isso que a gente tem fotografias, vídeos de famílias, porque essas coisas nos lembram de momentos que são importantes, remetem à nossa memória a fatos, a acontecimentos da nossa família que nos trazem às vezes até certa emoção, mas via de regra estão ligados a acontecimentos ou a pessoas, a momentos pelos quais a gente tem carinho, que foram marcantes para nós. Na grande maioria das vezes, essas lembranças sempre são a respeito de coisas boas. Mas eu quero lembrar aqui que, falando agora de maneira mais geral, não só de fotografias e vídeos, mas das lembranças como um todo, elas também podem nos remeter a momentos tristes e difíceis do nosso passado. Algumas lembranças talvez te tragam dor, tristeza, sofrimento, saudade, enfim, todo tipo de sentimento. E com esse pano de fundo, eu quero te convidar para ouvir o texto que está lá no livro de Isaías, capítulo 43, os versículos 16 a 21, que eu passo a ler, onde diz assim: Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão
os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Até aqui o texto. A gente está falando de lembranças, e é exatamente que o Antigo Testamento representa para o povo de Israel. O Antigo Testamento, ele é, acima de tudo, a lembrança da vida, da história, de tudo que aconteceu com uma nação, com um povo, com Israel. Nessa história existem lembranças que são muito boas, né? Por exemplo, a libertação do Egito, que é mencionada no texto que a gente leu. Existe todas as grandes vitórias que Deus concedeu e que Ele conduziu esse povo em momentos de guerra, de dificuldade. Mas também tem lembranças que não são tão boas assim, de momentos em que o povo desobedeceu, se desviou da vontade de Deus. Algumas lembranças são de feitos grandiosos, a construção do Templo de Salomão, por exemplo, e de outros feitos nem tão grandes assim, coisas simples do cotidiano, do dia a dia. Mas, acima de tudo, para eles, ele relata a história, a memória, a lembrança daquilo que Deus fez por eles dia a dia, ano após ano, durante a existência desse povo. Muitas vezes, essa lembrança é de um povo que não reconheceu ou que não percebeu os próprios erros, e mais que isso, que não percebeu quando eles foram se repetindo e não perceberam que as consequências estavam sendo de novo pela repetição dos mesmos erros. Deixando um pouquinho de lado Israel e voltando para a nossa realidade agora, um negócio muito comum hoje em dia é que nós encontramos pessoas aí que às vezes ficam presas a algum fato, algum acontecimento do passado, seja ele bom ou seja ele ruim, e por causa dessa lembrança elas deixam de viver o presente e elas não percebem que a vida vai passando, que o tempo vai se acabando, vai se esvaindo. Elas deixam às vezes a própria vida de lado, o trabalho, a família, os amigos, elas mudam de cidade. Enfim, algumas pessoas fazem isso tudo não porque é uma lembrança boa, mas fazem isso para fugir da sua história, daquilo que possa lhe trazer sofrimento, que possa lhe trazer dor, porque ficou presa a um momento da sua história que foi ruim, que ela entendeu que não é bom para ela. Israel também viveu algo parecido no contexto desse texto que nós lemos ali, porque esse relato ele está dentro de um período em que Israel era escravo na Babilônia. E Deus está dizendo para eles que Deus vai libertar eles de novo, que Deus já está programando as coisas para elas acontecerem, mas o povo já não se lembra mais de Deus. Eles já esqueceram de tudo que Deus fez na história e que Ele pode fazer por eles ainda. Eles não reconheceram o seu pecado e não reconheceram que a consequência disso foi de novo o exílio. E não é a primeira vez que isso acontece com Israel. Isso já havia acontecido também antes. Mas o mais triste é que eles também não se dão conta de que, de novo, Deus está agindo em favor deles, em favor da liberdade deles. E aí Deus, por meio do profeta, ele vai dizer para o povo: olha, prestem atenção em mim, olhem para mim, olhem o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou preparando. E, inclusive, Deus diz ali que é para eles esquecerem o passado. E não porque o passado era ruim. O passado de Israel também tem coisas muito boas e a libertação do Egito é uma delas. Mas o que Deus quer dizer é que não é para eles ficarem presos àquilo que aconteceu no passado, mas Deus quer que eles percebam que Deus está agindo em favor deles de novo no presente, e é para isso que eles têm os seus olhos fechados. Deus fala de quando libertou eles do Egito, que Deus protegeu eles dos carros e dos cavaleiros para que eles pudessem ir para a sua terra em liberdade. Naquele momento Deus pede para que eles esqueçam o passado, inclusive as coisas boas,
porque isso estava atrapalhando o relacionamento de Deus com esse povo, a ponto deles não reconhecerem e não perceberem mais a ação de Deus na vida deles naquele momento. Por meio do profeta, Deus tem que dizer para o povo: gente, olha para mim, olha o que eu estou fazendo por vocês e para vocês aqui e agora. Os animais que vivem no deserto vão me glorificar e vocês nem ao menos percebem o que está acontecendo. Eu não conheço a tua vida, não conheço a tua história, eu não sei quais são as lembranças que você guarda, mas talvez exista na tua casa ou ao teu redor, na tua família, no teu círculo de amigos, pessoas que ainda vivam presas a lembranças e acontecimentos do passado e que talvez não percebam tudo aquilo de bom que Deus está fazendo e colocando na vida delas hoje. Talvez isso aconteça com você. E eu quero dizer que Deus faz coisas maravilhosas para cada um de nós todos os dias, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não valorize. E a verdade é que nós fazemos isso, a gente não valoriza as coisas que Deus faz por nós. Por um lado porque a gente é egoísta e por outro porque nós somos acomodados no nosso relacionamento com Deus. A gente é egoísta porque a gente muitas vezes quer tudo do nosso jeito, nós queremos as bênçãos de Deus para a nossa vida, no nosso tempo, e de preferência que seja melhor do que aquilo que Deus dá para os meus familiares ou para as pessoas que eu conheço. Nós queremos dizer para Deus o que Ele precisa fazer, como, quando e onde para nós. Isso é um pouco da forma como a gente é egoísta, mas eu também disse que nós somos acomodados, e isso é verdade porque nós queremos não que Deus faça algo por nós, mas porque muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo por nós. É como se de repente eu perdesse o meu emprego e eu orasse para Deus e dissesse: olha Deus, me ajuda, eu preciso de um emprego, eu preciso sustentar a minha família, e assim que eu terminasse a minha oração eu saísse de onde eu estava e fosse sentar no meu sofá e ver TV, de repente mexer no celular, sem sequer distribuir um currículo ou ler os classificados do jornal, ou seja lá o que for. E tem gente que faz isso, que senta na poltrona, numa cadeira, como se a qualquer momento um empresário, dono de um estabelecimento, de uma empresa, fosse chegar na casa dele, bater na porta e dizer: olha, eu tenho um emprego para te oferecer, você não está interessado? Deus pode te dar um emprego dessa forma. Não é impossível, não é proibido e está dentro daquilo que Ele pode fazer. Ele faz coisas extraordinárias, é verdade, mas isso não é a regra. Deus pode te abençoar com um emprego novo e talvez Ele vá fazer isso se for essa a tua necessidade, mas a gente precisa entender que na maior parte das vezes a bênção de Deus não é te dar as coisas de bandeja. A bênção de Deus é te dar condições de conquistar aquilo pelo que você está procurando. E Deus espera que, nesse exemplo que eu dei, que se você precisa de um emprego, você saia da tua casa e você vá procurar um emprego. Que você se coloque diante das pessoas que podem fazer isso por você e digam: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de um emprego para sustentar a minha família. E Deus, na sua bondade, Ele pode honrar essa tua busca, essa tua procura, te concedendo ser aceito por alguém que vai te dar um bom emprego, com boas condições, com um bom salário, que vai te dar todos os recursos necessários para você desempenhar a tua função, o teu papel e sustentar a tua família. Só que às vezes as coisas não acontecem do jeito como a gente quer, também por culpa nossa. E aí a gente faz aquilo que Israel fazia. A gente para e reclama e fica remoendo, porque uma vez há muitos anos era assim, porque no passado era assado, porque naquele tempo era muito melhor, porque há tantos anos, e a gente não vê o que Deus está fazendo por nós agora, em novembro de 2020. Só porque as coisas estão acontecendo de uma maneira diferente da qual acontecia e que talvez a gente gostasse mais, sei lá. E é importante a gente refletir isso, em especial pelo tempo que a gente vive agora. A gente vive no meio de uma pandemia, um momento de incerteza, de limitação, de muitas privações em relação a tudo aquilo que a gente estava habituado antes,
né, a simplesmente sair na rua da forma como a gente quisesse. Não pode. É de máscara, é com distanciamento, né? Pessoas de determinadas faixas etárias não podem entrar em alguns lugares. Houve momentos em que nem podiam sair de casa. A gente é bombardeado por notícia ruim todos os dias, quando a gente liga a TV, quando acessa a internet, quando a gente lê um jornal, sei lá. Tudo fala de quantidade de mortos, de vacinas que não estão prontas, de um número de pessoas infectadas que só cresce. Os meios de comunicação, via de regra, nos trazem notícias que não são agradáveis. É um tempo difícil, mas que a gente precisa parar e olhar para ele sob outro ponto de vista e avaliar como está a nossa vida, como a gente tem vivido ela até aqui e de modo especial nesse momento. E por que eu digo isso? Num momento em que tanta gente morre, se você está me ouvindo, está me vendo, é porque você está vivo. Porque Deus tem te preservado apesar da pandemia. Porque Deus tem mantido a tua saúde apesar de tanta gente doente à nossa volta. A gente queira, goste ou não, a gente não percebe as bênçãos de Deus à nossa volta porque a gente não quer, porque a gente às vezes é pessimista demais para ver as coisas boas que Deus tem feito. É verdade que os tempos são difíceis, talvez mais difíceis do que muitos de nós jamais tiveram imaginado que fosse ver um dia uma situação como essa. Mas também é um tempo de oportunidade de perceber o que tudo Deus já fez na minha vida até aqui e que eu antes não dava valor. O meu trabalho, os meus amigos que eu não posso visitar, a minha família que eu não posso ver. Não é errado lembrar o passado, guardar essas memórias ou lembrar a nossa história. O nosso maior desafio em relação a isso é permitir que a nossa história, com os seus erros e com os seus acertos, nos ensine a reconhecer o agir de Deus no presente, a não repetir as falhas do passado aqui no presente, para que a gente não sofra agora e no futuro as consequências que a gente já sofreu pelos erros que cometeu. Mas quando a gente olha para o nosso passado, reconhecendo as bênçãos de Deus, isso também nos dá a oportunidade de olhar para o nosso futuro com esperança, de que Deus vai de novo nos abençoar, como Ele já fez no passado e como Ele faz agora. Infelizmente, tem gente que vive a vida baseada em mágoas ou nos pecados que cometeu e que não conseguem perceber as chances que Deus dá, as chances de pedir perdão ou de perdoar, a chance de receber, de viver e de sentir aquilo que Ele, por meio de Cristo, tem para nos oferecer aqui e agora. E eu quero deixar claro, eu não quero dizer que é um erro olhar para a nossa vida e perceber e reconhecer o nosso pecado, ou às vezes até sentir remorso por ele. Ao contrário, se isso nos conduz para o arrependimento, isso é excelente, é essencial para a nossa vida. Mas também a culpa, quando um pecado é confessado e é perdoado, precisa passar. E nós temos que aprender a olhar para o presente e aceitar a oferta de perdão que Cristo nos dá. A oferta de vida eterna que Ele no passado conquistou para nós com a sua morte e ressurreição, que nos traz consolo hoje e que deve ser a esperança com a qual nós olhamos para o futuro, de que toda a dor e o sofrimento que nós vivemos aqui e agora tem um fim, tem data para terminar. E eu não posso te dizer qual é o dia do calendário, talvez seja amanhã, talvez seja daqui a 10, 50, 100 mil anos, talvez eu não veja esse dia chegar ainda em vida, mas tem data para terminar e Deus sabe quando vai ser. Quando a gente não consegue entender isso, a gente deixa de olhar para frente. A gente só percebe que uma vez algo de bom aconteceu, mas que não está acontecendo agora e puxa vida. Como é triste a minha vida. Eu lembro de um desenho animado que eu assistia quando era criança. Tinha um personagem, um animal,
ele dizia uma frase mais ou menos assim: ó céus, ó vida, ó azar. É assim que muita gente vive hoje, sem perspectiva, sem conseguir olhar para aquilo que está à sua volta e pensar: tá difícil, mas vai passar. Tem pessoas que olham a vida sempre pelo lado negativo e não conseguem sair do lugar. Essas pessoas são como Israel. Deus está abrindo um rio no deserto, um caminho em lugares onde não era possível, para eles voltarem para o lugar deles, saírem do exílio, e eles não estão percebendo. Assim como talvez eu e você não percebamos quando Deus está abrindo um rio no deserto da nossa vida, um rio de água viva, de vida eterna, um caminho que leva para a eternidade, para que a gente não fique por aí perambulando perdido como Israel ficou perambulando 40 anos no deserto. E Deus faz isso por nós porque Ele nos ama, porque Ele nos quer ao seu lado na eternidade. E o texto nos diz ali que Ele faz isso pelo povo, e não é qualquer povo, é o povo que Ele criou e que Ele escolheu para si, é o povo do qual eu e você fazemos parte hoje por causa de Cristo, quando Ele morreu por nós para que a gente pudesse ter perdão pelos nossos pecados e a oportunidade de vida eterna. Nós fazemos parte do povo que Deus escolheu para exaltar Ele, para glorificar Ele por esse amor que Ele tem e demonstra por nós, pelo cuidado, pelas bênçãos que Ele já nos deu, que Ele nos dá a cada dia e que Ele ainda vai nos dar adiante. Para encerrar, eu quero lembrar aqui de uma frase, de um hino do pastor Lindolfo Weingärtner, que ela vem bem a calhar nesse momento de dificuldade que a gente vive. O hino, ou melhor, a frase do hino, ela diz assim: há sinais de paz e de graça nesse mundo que ainda é de Deus. Apesar de tudo, Deus ainda é Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo e sobre tudo o que acontece nele. O fato de Ele às vezes permitir que as coisas não saiam como nós queremos, como nós gostaríamos, não quer dizer que Ele não queira nos abençoar também nesses momentos difíceis. Porque é principalmente nesses momentos que a gente tem a oportunidade de perceber a bênção de Deus. E é isso que eu desejo para você nessa semana a seguir. Que você fique em paz e que você não perca as oportunidades de perceber e, mais do que isso, de registrar na tua memória todas as bênçãos que Deus tem feito na tua vida, para que elas sejam consolo e alegria quando você, daqui a algum tempo, olhar para trás, mas que elas também te deem esperança cada vez que você precisar olhar para frente para um futuro incerto. Te desejo um bom final de semana, que Deus te abençoe e até a próxima.